Graça e paz. Vamos inicialmente ouvir a leitura no texto de João, capítulo 6, do versículo 60 até o 69. Vamos ouvir aí. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito, são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disto, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Replicou-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Que Deus, pelo seu Espírito, revele ao nosso coração a sua palavra. O versículo 59 é uma divisão de assunto. Vamos ouvir também o 59. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Essas coisas Jesus ensinava, ele ensinou na sinagoga de Cafarnaum. Que coisas Jesus ensinou na sinagoga de Cafarnaum? Vou citar aqui algumas. Vou fazendo aqui a leitura dos textos. João 6, o verso 35, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Jamais. E o que crê em mim jamais terá sede. Não é que não tem sede, é que jamais. É muito enfático. Eu sou o pão da vida. Mas não é o pão da vida bios, da vida biológica. Também não é o pão da vida psique, das coisas prazerosas, da emoção. É o pão da vida zoe, da vida de Deus mesmo, da vida espiritual, da vida que Ele vai chamar aqui de vida eterna.
a vida que de fato satisfaz perfeitamente, totalmente o nosso interior. Ele continua dizendo: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum. Aqui também está outra coisa enfática: de modo nenhum o lançarei fora. É o verso 37. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. A vida eterna é a vida que Ele é. Eu sou o pão da vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. É o verso 40. Ninguém, mas ninguém mesmo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. É o verso 44. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Crê em mim, para dentro de mim tem a vida eterna. Verso 47. E ele vai repetir de novo aqui: eu sou o pão da vida, vida eterna. É o verso 48. Este é o pão que desceu do céu. Ele mesmo, ele veio do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Verso 50. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verso 54. Quem comer a minha carne, beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Aqui está a identificação que começa na cruz. Nós em Cristo, Ele em nós na ressurreição. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Verso 57. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram. Ele está falando aos judeus. E contudo morreram. Quem comer este pão, que sou eu, viverá eternamente. Verso 58. Na morte com Cristo, nós perdemos a nossa vida pecadora, e pela nossa ressurreição com Cristo, ganhamos a sua vida, a vida Zoe, a vida que vem da ressurreição para nós, a vida eterna, a vida de Cristo, a vida de Deus. Nós fomos mortos com Cristo, com Ele também ressuscitamos, e a partir
da minha ressurreição, Ele está em mim Ele vive a sua vida justa, santa e vida que satisfaz perfeitamente, a ponto dele dizer: você nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Se você está buscando algo mais, você está buscando religião, buscando coisas, você ainda não comeu de Cristo, não se alimentou de Cristo. Porque no momento em que você crer a sua morte e ressurreição em Cristo, Cristo entra em você para viver a sua vida. Desse momento em diante, você não terá mais fome nem sede. Estamos falando aqui de algo espiritual. Você vai estar com o seu espírito, com a sua alma, com o seu coração totalmente satisfeito, porque Jesus é suficiente. É disso que ele está falando. Então, irmãos, no momento em que você se alimenta de Cristo, se nutre de Cristo, ingere Cristo, come Cristo, a sua fome desaparece. Aqui estamos diante de uma identificação com Cristo. Nós nele e ele nós. Nós nele na cruz, com ele morremos e morremos nele. Ele e nós a partir da ressurreição, porque nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Estamos aqui diante da total suficiência de Cristo para a nossa vida. Se você não está satisfeito, é porque você ainda não comeu do pão da vida. A mesa está posta, está colocada, tem tudo nela. Sente-se, coma da vida de Cristo, da vida eterna, dele mesmo. Agora, se você está atrás de coisas, então você não terá satisfação, porque Jesus disse isso: quem beber desta água daqui deste mundo voltará a ter sede, mas da água que eu tenho para dar, essa, se você beber, você nunca mais terá sede. Jesus ensinou essas coisas na sinagoga de Cafarnaum. Nessa altura dos acontecimentos, Jesus tinha muitos discípulos, o que a leitura nos mostrou, seguidores, além dos 12. Muitos seguidores. O discípulo verdadeiro de Jesus Cristo é sim um seguidor devoto e dedicado a Ele, mas nem todo seguidor é um discípulo de Jesus. Ele mesmo disse isso no versículo 64. Pode ler aí o início do texto. Contudo, há descrentes entre vós. Está bom. Jesus disse: tem descrente.
Então, tinha muita gente aderindo, seguindo, usufruindo das bênçãos materiais que Jesus operava ali para eles. Muita gente aderindo, mas sem uma experiência verdadeira com Cristo, com a cruz de Cristo. Aí se está seguindo, visto de fora, esses muitos estão seguindo alguém, vendo de fora o que eles são: discípulos, discípulos de Jesus, mas não são, porque não nasceram de novo. Lucas 14, verso 27 e o 33. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você tem que pegar a cruz, você tem que tomar a cruz, senão você não pode ser discípulo de Jesus. Agora, pegar a cruz, tomar a cruz, não é carregar a cruz nas costas, não é sofrimento, não é fardo. O que significa tomar a cruz? Significa o que significa a cruz: é morte. Morte. Você precisa aceitar pela fé a sua morte com Cristo na cruz. A cruz onde Jesus morreu, eu também morri por meio dele. Então você morre com Cristo para ser discípulo de Jesus. É por isso que Jesus disse que quem não renuncia tudo quanto tem, começando pela sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quando é que você renuncia tudo, até a sua própria vida? Quando você se vê na cruz com Cristo, crucificado. Você morre, quando morre, abre mão de tudo. Agora, não tenho nada, perdi tudo, porque estou morto com Cristo. Mas quando você perde tudo, quando você não tem nada, Deus vem ser o seu tudo, tudo em você. Agora, o pessoal chamado de discípulo não tinha nada disso. Professavam ser discípulos, mas o que eles disseram? No versículo 60, que já foi lido, sabe o que esses discípulos de Jesus disseram? Duro é este discurso, quem pode ouvir? Que discurso? O que eu acabei de relatar, de ler os textos para os irmãos, Jesus se colocando como suficiência, Jesus, em outras palavras, estava dizendo: eu sou o que vocês precisam de fato, eu sou a bênção que você precisa, eu sou o pão, eu quero satisfazer você, é de mim que você precisa. Quando Jesus disse isso, essa mensagem foi chamada de uma mensagem dura. Duro é este discurso, quem pode ouvir? É muito duro, é bruto. A ideia aqui é bruto,
é rigoroso. Quem pode ouvir? Queria dizer com isto que a mensagem de Jesus era uma mensagem ofensiva. Quem pode ouvir? Quem pode ficar ouvindo tal mensagem agressiva? Mas que agressão é essa? Você fala muito duro. Não pode ser assim. Aí Jesus pergunta assim: isto faz vocês tropeçarem? Isto escandaliza vocês? Então, irmãos, a multidão volúvel que seguia Jesus, por causa dos pães e peixes, ficou ofendida com a mensagem pregada por ele. Queriam pão, mas não queriam a sua mensagem, a sua palavra, ele próprio. Queriam comida, mas não reconhecer que eram pecadores, que necessitavam de salvação e que Jesus é a salvação e só Ele. Essa multidão estava acompanhando Ele. Essa multidão foi para Cafarnaum. Nessa altura, muitos se tornaram discípulos, não foram feitos por Jesus, se tornaram. E quando Jesus propõe a vida eterna, a identificação com Ele, o pessoal começou a dar no pé, começou a ir embora. Não só ir embora, mas também dizer: quem consegue ouvir essa mensagem? Quem consegue? Eu ouvi alguém contando uma ilustração certa vez e achei interessante e vou passar aos irmãos. Conta-se que certa vez o cavalo do imperador Napoleão Bonaparte assustou-se e saiu em disparada. Um soldado, percebendo o perigo que o imperador estava passando, correndo, avançou com o seu cavalo e segurou as rédeas bem curtas e conseguiu dominar o cavalo. O imperador demonstrou a sua gratidão por meio de uma continência e disse ao soldado: obrigado, capitão. Com uma resposta rápida, o soldado respondeu à continência e perguntou com toda singeleza: de que batalhão? O imperador ficou impressionado com a fé do soldado, retornou à continência dizendo: da minha guarda pessoal. O soldado respondeu à continência, virou o cavalo e foi até a formação da guarda imperial e disse-lhe com uma continência:
sou o seu novo capitão. Retribuindo a continência, o oficial perguntou: com ordem de quem? Ele respondeu também com uma continência: do imperador. Aí tomou posse. O soldado, irmãos, não ficou duvidando, pensando assim: eu sou um mero soldado, eu sou um soldado raso. Não pode ser. O imperador está de gozação comigo quando me chamou de capitão. Não. Ele não pensou assim. Se o imperador disse que eu sou capitão, é porque eu sou capitão. Se o imperador falou que eu sou capitão, então eu sou capitão. Eu me aproprio disso. Eu creio. Agora mesmo, agora há pouco, cantamos um cântico e tem uma parte que diz: foi Jesus quem disse, e nele eu posso crer. Se Jesus disse que você é nova criatura, por que você não crê? Se Jesus disse que você é nova criatura, então é nova criatura. Se ele falou que eu sou nova criatura, eu sou nova criatura. Se o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está dizendo que eu morri com Cristo, então eu morri. Eu morri. Não tenho que ficar duvidando. Se ele diz que eu estou ressuscitado com Cristo, então eu estou ressuscitado. Se ele diz que vive em mim, irmãos, é porque ele vive. Está faltando você fazer isso. Creio, Senhor. Bater continência para a palavra do Senhor. Agora, aqueles muitos discípulos, ao invés de bater continência para Jesus, dizendo: o Senhor é o meu Salvador, todo suficiente, eu quero desse pão, eu quero dessa vida. Se o Senhor está dizendo que me satisfaz totalmente e perfeitamente, então eu estou satisfeito, o Senhor me basta. Não. Falar o quê? É duro demais. O homem é duro demais. O homem fala duro. Ninguém aguenta. Vamos embora. E a pergunta nesta noite é: qual é a intenção do seu coração em seguir Jesus? Seguir Jesus como um mero utilitário, mas não para desfrutar da sua amizade, da sua comunhão e da sua presença, é uma tragédia. Seguir Jesus em troca de alguma coisa, seguir Jesus para se dar bem, ou porque quer ter coisas, isso tem a ideia de troca, irmãos. Não é graça, não. Tem ideia de negociata. Essa não é a proposta de Jesus, nunca foi, para o seu discípulo. Por isso, irmãos, Jesus nunca agiu como um populista. Jesus era amoroso,
misericordioso e gracioso, mas jamais ardiloso. Não. Jesus não é um marqueteiro, nem um mercador, nem um negociador. Não. Oi, pessoal. Não se preocupe. Não vai embora não. Fica. A gente conversa, a gente vai negociar, vamos ajustar as coisas, a gente chega a um meio termo. Jesus não era assim não. Jesus nunca fez nada parecido quando ele levava a sua palavra, o seu evangelho às pessoas. Jesus não faz negócio. Você quer ir embora? Fique à vontade. Aproveitando, vou dizer, e vocês aqui? Querem ir embora? Vou dar um tempinho. Muitos deixaram de andar com Jesus porque estavam atrás de coisas, curas, prosperidade, mas não da vida eterna, não de coisas espirituais do reino de Deus. Interessante, irmãos, interessante mesmo, foi a atitude de Jesus para com os seus discípulos mais íntimos, os 12. A atitude de Jesus com os 12 foi bem interessante, viu? Então, Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Estão querendo ir? Vocês também estão achando a mensagem dura? Aí, Simão Pedro entendeu tudo. O Espírito revelou. Ele entendeu e respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Para quem? E essa resposta, irmãos, essa resposta de Pedro era também a resposta do grupo todo, menos de Judas Iscariotes. Então, nós podemos ficar sem muita coisa, mas não podemos, em circunstância nenhuma, ficar sem Jesus. Sem Jesus, nós estamos perdidos totalmente. A multidão, aqueles muitos discípulos, ficaram decepcionados porque achou que Jesus é pouco. Quando Jesus disse: sou eu que vocês precisam, eu sou o pão da vida, a minha suficiência é tão grande, tão absoluta, que se você comer, jamais terá fome. A multidão ficou decepcionada porque achou que era pouco. Só o Senhor? Só o Senhor? Só Jesus? É pouco. Na verdade, é tudo, irmãos. Mas aquelas pessoas não enxergaram isso. E a minha oração
É para que eu veja isso, para que você veja isso. Pedro viu. Foram embora, deram no pé. Jesus não disse: vocês não me entenderam. Não foi bem isso que eu quis dizer. Volta, pessoal. A gente pensa num novo projeto. Já que não gostaram do meu, a gente pensa em outro que atenda melhor os vossos interesses egoístas. Eu deixo vocês participarem com as suas ideias na reformulação de um novo projeto de reino de Deus, já que o meu não está bom. Não, de jeito nenhum. Jesus deixou que fosse embora. E você pensou que Jesus ficou bicudo, ficou chateado? Não, ficou numa boa. Quem está perdendo é vocês que estão indo. Voltou-se para os 12 e disse: vocês também não querem ir? Jesus tinha convicção que a sua proposta era perfeita e irrecusável, mas nunca forçou nenhuma situação. Sem apelação, sem forçar a barra com ninguém. Jesus não é assim e nem precisa disso. Então, irmãos, por um lado, temos um grupo, a maioria, indo embora, enquanto que outro grupo, a minoria, está descobrindo que Cristo é a sua maior e mais urgente necessidade e focaliza todo o seu interesse nele. É o que basta. Existe por aí um evangelho terapêutico que apresenta Jesus como um ajudador e não como o Senhor Deus de quem dependemos totalmente. Tudo o que eu quero apresentar aos irmãos é Jesus como o tudo de Deus para nós e como tudo de que nós precisamos. Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Note, preste bem atenção no que ele disse aqui. Ele não disse para aonde iremos, mas para quem. Não é aonde, é quem. Para quem iremos? A nossa segurança não está em lugares, em locais, organizações religiosas ou qualquer outro expediente humano. A nossa segurança está na pessoa maravilhosa e singular de Jesus Cristo. A minha esperança não está na política, tão debatida nos nossos dias, nem na religião, nem em qualquer outro projeto humano, por mais interessante que seja. Jesus Cristo é a minha salvação, o meu suporte, a minha garantia,
a minha suficiência e a minha única e fiel esperança. Mesmo quando não existe nenhuma alternativa, nenhuma saída, há esperança, porque Cristo é a nossa esperança. Vocês também vão embora? Foi a pergunta de Jesus aos 12. Esta pergunta, para mim, é muito significativa, porque ela mostra pelo menos 3 coisas. A primeira, não tem mais ninguém como Jesus. Prestaram atenção? Não tem mais ninguém como Jesus. Jesus é suficiente, inigualável, incomparável e não decepciona jamais. Ele é o Salvador. Jesus é o único que tem vida eterna, e esta vida é Ele mesmo. E Ele veio para ser esta vida em nós. Cristo, nossa vida. Colossenses capítulo 3, verso 4. Então, é com Jesus que eu quero ficar. E você? Eu quero ficar com Ele. Segunda coisa, Jesus mostrou com essa pergunta que o seu evangelho é irretocável e sem concessões. Se você crer, será salvo. Se não crer, já está perdido e será condenado. É assim que funciona. É assim que é. E ponto final. Terceira coisa que essa pergunta mostra, que eu vejo, é que no Evangelho não tem apelação, forçação de barra com ninguém. É pegar ou largar. O Evangelho não é queima de estoque. Não tem desconto e não pode ser deixado por menos. Nós não somos mercadores da palavra de Deus. O mercador, na ânsia de vender o seu produto, faz qualquer negócio. Mas nós não somos mercadores religiosos. Não somos mascates. Também não somos marreteiros da palavra de Deus. Aqui não. Não pechinchamos a palavra de Deus. Se Deus falou, é aquilo ali e pronto. Se Deus disse que é tanto, não diminuímos nem um centavo. Não adianta pedir. Também, irmãos, não usamos a palavra de Deus para preparar nossas próprias mensagens mais chamativas, mais aceitáveis na opinião das pessoas e mais rentáveis, porque tem isso também. Não. Mas isso não dá ibope. Mas nós não queremos ibope. Ou queremos? Eu não quero. O que eu quero? O que nós queremos?
uma coisa só me interessa: a libertação e salvação das pessoas, e que elas descubram a excelência e suficiência singular da pessoa de Jesus Cristo. Me interessa que as pessoas descubram que Jesus é o nosso tudo. Sim, Cristo é o nosso tudo, na nossa dor e na nossa saúde, na fartura ou na privação. Enfim, em qualquer situação, Cristo é o nosso tudo e nada mais além dele. Me interessa que você creia na palavra de Deus que afirma a sua morte e ressurreição em Cristo, e siga Jesus, livre do pecado, sem barganhas, sem os pesos da religião, e porque Jesus é tudo para você. Que seja assim com você. Amém?